Você já ouviu falar da economia invertida no reino de Deus? Havia um senhor muito sábio, porém pobre. Ele, sentindo que a morte se aproximava, resolveu deixar num testamento registrado o pouco que ele tinha como herança para os seus 3 filhos. E de fato, passou-se alguns dias, ele vem a falecer. Os filhos, muito tristes, porém, olharam o testamento e viram que o seu pai, tão sábio, havia deixado a herança da seguinte forma: ao meu filho mais velho deixo a metade dos meus bens, ao filho do meio deixo 1/3, e para o filho mais novo, 1/9 da herança. Os filhos, então, diante dessa divisão, concordaram, acharam que foi justo, porém começaram a querer fazer essa divisão e acharam muito difícil, pois metade de 17 cavalos que o pai tinha deixado seria 8,5, e 1/3 de 17 seria 5,66, e 1/9 de 17 cavalos seria 1,88. É inviável essa divisão. Dividir um cavalo ao meio não daria certo. Eles então resolveram procurar um tio, que era também muito pobre, porém muito sábio. Esse tio, diante desse cálculo difícil, ele pensa e diz: eu sei o que fazer. Eu tenho apenas um cavalo, eu vou dar ele a vocês. Então essa conta ficará mais fácil de ser feita. Assim, esses filhos agradeceram o tio e, com gratidão, levaram esse cavalo para casa. Lá então fizeram a divisão que estava no testamento. A metade, então, de 18, 9 cavalos para o filho mais velho. 1/3, então, seriam 6 cavalos. 1/9 de 18 cavalos seriam 2 para o filho mais novo. Mas eles ficaram surpresos ao se deparar com essa conta. Somaram 9 mais 6 mais 2, deu 17 cavalos, exatamente aquilo que o pai havia deixado na herança. Eles ficaram surpresos e gratos pela ajuda do tio e foram correndo devolver aquele 1 cavalo que estava sobrando para o seu tio. O que nós aprendemos com essa história tão simples, mas cheia de matemática, é a generosidade. Nós, como cristãos, somos chamados a ser generosos. Nós gostamos de receber coisas, presentes, mas nós somos chamados a dividir, a compartilhar, a multiplicar as coisas. E a inversão, então, ali dessa economia no reino de Deus é exatamente essa. Eu quero ler a palavra em Atos, capítulo 20, versículo 35, que diz: em tudo que eu fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Nós ficamos felizes em poder ajudar alguém, alguém poder melhorar a sua situação através da ajuda que oferecemos. Ainda uma outra palavra sobre a economia invertida no reino de Deus, nós encontramos em Provérbios, capítulo 11, versículo 24, que diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Aqui nós vemos que quando a pessoa é gananciosa e quer para si, ela vai perder aquilo que tem. Mas no reino de Deus, quanto mais se é generoso, mais se multiplica, Deus também vai abençoar. Ou seja, dividindo, quem divide
os seus bens, pode dividir, né, ajudar, terá multiplicado as bênçãos de Deus. Ainda termino com uma palavra em Lucas, capítulo 12, versos 33 e 34, que diz, Jesus mesmo diz: vendam o que têm e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que realmente não se acabe, onde ladrão algum chega e nenhuma traça corrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Somos chamados a ser generosos. Vamos assim ajudar uns aos outros, principalmente no reino de Deus, também para aquelas pessoas que estão em necessidade. Assim Deus estará também te abençoando imensamente. Amém.